Oi pessoal, tudo bem? Nossa última aula agora, em que a gente vai fechar esse conteúdo de hematologia fazendo uma abordagem de homeostase e hemostasia. Então a gente vai, depois de entender, né, os componentes do sangue, suas funções, né, a gente viu o histórico, a gente viu as células, a gente viu transfusão sanguínea, sistema ABO, a gente viu agora, na nossa última aula, a gente viu extensão sanguínea e hemograma, e agora a gente vai finalizar fazendo um compilado dessas informações, integrando a dinâmica da hemostasia e da homeostasia, que são conceitos importantíssimos, né, que a gente precisa ter quando a gente fala de hematologia, ok? Então vamos lá, vamos começar essa nossa última aula. Bom, primeiro, a gente tem que lembrar que a homeostase é um conceito bastante antigo na fisiologia, né? Essa ciência que estuda os sistemas integrados do nosso corpo. E que em 1878, o Claude Bernard, ele apresentou pela primeira vez a ideia de que o nosso organismo, ele está dividido, né, em meio externo e meio interno. É como se o nosso corpo tivesse uma extensão para o lado de fora. E isso faz todo sentido, porque o nosso corpo, ele responde às alterações do ambiente. Então, a gente está continuamente se adaptando às condições do ambiente, tá certo? Isso é a premissa básica da seleção natural, estipulada por Darwin em 1858, ok? Então, a gente tem essa habilidade de manter o meio interno em constante equilíbrio, né, se adaptando a essas mudanças do meio externo. Isso é homeostase. Então, tá mudando lá fora, meu organismo está se adaptando para continuar funcionando corretamente. Isso é homeostase. Homeostase, por mais que a gente tenha algumas representações dela como uma situação de equilíbrio, na realidade de equilíbrio, isso faz muito mais sentido do que quando a gente pensa em homeostase como constância. Se a gente tem que se equilibrar as mudanças do ambiente e a gente tem um ambiente em eterna alteração, a gente não pode falar de homeostase como constante, né? A gente não pode atribuir a constância para a gente fundamentar os conceitos de homeostase. Na realidade, a homeostase é equilíbrio, ok? Justamente porque a gente está equilibrando, ajustando o nosso organismo interno às condições que estão flutuantes lá fora. Então, isso é bem interessante. Por exemplo, a gente vê isso na nossa temperatura corpórea. A gente tem aí 36, 36,5 de temperatura. É constante, correto? É constante se estiver fazendo 2 graus lá fora, se estiver fazendo 40 graus lá fora. Então, a temperatura lá fora está alterando. O que eu consigo manter a partir da homeostase, desses ajustes fisiológicos, é a manutenção dessa temperatura. Então, isso é bem interessante. Além disso, a gente tem um parâmetro pressão arterial, que, né, a pressão arterial média fica em torno de 100 miligramas de mercúrio ali quando a gente faz essa mensuração, né? E isso se mantém também independente das condições externas. A gente tem outros fatores que alteram isso. Sim, a gente tem febre e a gente tem alteração da pressão arterial, mas isso acontece por alterações endógenas, tá certo? E a gente tenta equilibrar o nosso equilíbrio apesar das alterações do ambiente lá fora. Então, homeo se refere a similar, né? Ao contrário de homo, que significa igual. Homeo é similar. Olha que interessante. E homo é igual, não é homo, é homeo, tá certo? E o termo ístase, né, se refere à condição. Então, é uma condição similar que a gente mantém no nosso organismo, apesar das flutuações do ambiente, ok? Isso foi entendido, né, desde 1878. Isso é muito legal. A gente está falando de homeostase porque a gente vai relacionar com a hemostasia, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. Então, a homeostase, olha aqui, é equilíbrio, e o Bernard aqui, né, o Claude Bernard, ele que escreveu isso pela primeira vez, né, e que, trocando em miúdos, o que ele estipulou, né, esse médico fisiologista francês, que ele é considerado o pai, né, o fundador da medicina experimental, né, ele, inclusive, ele atribuiu o nome de uma síndrome, né, Claude Bernard Horner, que tem a ver com a nossa pálpebra, tá certo? Então, ele disse, né, em poucas palavras, somos frutos do meio. Isso é a definição de homeostase. Então, a gente se ajusta às condições do meio para manter uma estabilidade, né, para manter esse equilíbrio. Lembrando que a homeostase tem muito mais a ver com equilíbrio do que estabilidade, porque a gente sempre está se ajustando,
tá? Então, condição que o organismo tem para realizar suas funções, né, de equilíbrio aí no corpo através dos processos fisiológicos aí, pautando aí nas possíveis alterações do meio, ok? Tudo bem? Então, lembrando disso, a gente sabe que a homeostase, então, tem a ver com os sistemas integrados do nosso corpo, a partir dos fluxos de massa. O que é fluxo de massa? É a partir daquilo que a gente coloca para dentro e daquilo que a gente coloca para fora, né? Do que entra e do que sai. Ingestão, metabolismo e excreção. Então, tudo isso está mediando essa homeostase. O que a gente come, né? O que a gente excreta, como que a gente vai metabolizar tudo isso. Então, a gente tem esses sistemas integrados que fazem esse fluxo de massa a partir da ingesta, né, de alimentos, da metabolização desses nutrientes e da excreção dos seus resíduos, ok? Então, continuando aqui, homeostase, então, é um sistema integrado do nosso organismo que mantém a estabilidade das funções de entrada, metabolização e excreção, tá certo? Então, o fluxo de massa está sendo ali controlado pela capacidade que o nosso corpo tem de se ajustar frente a essas demandas, né? Frente a essas alterações que são demandadas pela ingestão de alimento, pela metabolização e pela excreção dos resíduos, tá certo? Homeostase nem sempre pode ser considerado como um equilíbrio do organismo, e sim como um estado de estabilidade dinâmico do nosso organismo, tá certo? Então isso é bastante interessante. A gente fala de estabilidade, a gente fala de equilíbrio, a gente fala de ajustes, né? O tempo todo a gente fala de altos e baixos para manter uma estabilidade, mas não que o nosso corpo se mantenha sempre estável, imparcial e imutável. A gente tem essas alterações, só que isso é mediado por um equilíbrio, ok? Então vamos seguir aqui. E o que isso tem a ver com a hemostasia? Bom, homeostase a gente acabou de ver que é esse equilíbrio dinâmico que o nosso corpo consegue, né, para se ajustar às variações, né, principalmente desses fluxos de massa, ingestão, metabolismo e excreção. A gente sempre está se equilibrando, a gente está sempre visando essa estabilidade da temperatura, da pressão, do funcionamento das nossas células, mesmo diante das alterações ambientais. Ok. E o ambiente pode vir com algumas lesões, podem causar, né? O que a gente faz, a gente pode cortar a mão, a gente pode ralar o joelho, a gente pode fazer uma série de coisas que vão causar lesões celulares. E se a gente está falando de uma lesão celular no vaso sanguíneo, aí a gente fala de uma possível perda de sangue. A gente pode perder sangue? Lembra no começo da primeira aula que a gente falou o tanto que é importante? Lembra que lá no tempo das cavernas, literalmente numa caverna lá da Espanha, em Altamira, na Espanha, tem um búfalo que foi colocado ali para sangrar e já estava ali imprintado sangrar até morrer, né? Então a gente não pode manter essas lesões vasculares acontecendo. O que a gente vai ter é um processo hemostático, né? A gente tem a hemostasia, que é um complexo, né, de fenômenos biológicos que visam o quê? Finalizar, responder, intervir numa lesão de um vaso sanguíneo a fim de evitar o quê? A perda excessiva de sangue ou a formação de coágulos. Então eu tenho que estancar aquele sangue, eu tenho que evitar que se formem coágulos para poder restabelecer restabelecer a integridade do vaso sanguíneo para que a gente continue com a circulação normal. Então a hemostasia diz respeito ao equilíbrio dinâmico dos processos de circulação sanguínea, tá certo? Então, hemostasia a gente pode definir como complexo de fenômenos biológicos em resposta à lesão de um vaso sanguíneo. Para a gente fazer o quê? Parar uma hemorragia. Então, é um mecanismo hemostático que vai incluir 3 processos principalmente. A hemostasia primária, a coagulação, que é conhecida também como hemostasia secundária, e a fibrinólise, que a gente vai ver aqui, né? Esses processos têm a finalidade de manter a fluidez necessária do sangue para evitar perdas, né, excessivas, extravasamento desses vasos sanguíneos ou a obstrução do fluxo pela presença de trombos, de coágulos. Então eu tenho que equilibrar, tem que estar fluido, eu não posso coagular e manter esses coágulos circulantes, porque isso é um problema, né? Trombose, etc. E aí, então, para isso acontecer, para essa hemostasia acontecer, e por isso que a gente está dando esse conteúdo na última aula,
isso vai requerer, né, nessa hemostasia, a gente envolve vasos sanguíneos, plaquetas, fatores pró-coagulantes, fatores anticoagulantes, tudo isso em equilíbrio, para fazer o quê? Promover para a gente cessar, para a gente impedir, né, a continuidade desse sangramento e depois a gente dissolver eventuais coágulos que tenham se formado. Então, eu tenho uma lesão vascular que vai extravasar esse sangue. Imediatamente, esse vaso sanguíneo vai emitir sinais que vão induzir a contração, uma vasoconstrição, né? Lembrando que em torno de todos os nossos vasos sanguíneos a gente tem uma musculatura, né? A musculatura lisa, né? Que tem a ver com a nossa pressão arterial também, mas que nesse momento essa musculatura se contrai justamente para, vamos fechar esse vaso aqui, ó, ele foi lesionado, ele foi aberto, vamos fechar isso daqui para parar de sangrar, né? Depois dessa vasoconstrição, a gente tem a formação de um tampão plaquetário, né? Que é como se fosse uma rolha que a gente coloca ali naquela lesão. Pô, vamos parar o sangue aqui. E aí, em seguida, a gente tem o trombo de fibrina, que é sangue meio coagulado, com fibras proteicas ali, né? De fibrina. Tudo isso resultado da cascata de coagulação. E aí, eu tampo aquilo e eu preciso manter ali aquela fluidez do sangue, tirar aquele coágulo que eventualmente tenha se formado, aquele trombo, para que ele não saia por aí, né, entupindo, obstruindo outras vias de circulação sanguínea. Então, a hemostasia diz respeito à resposta do nosso organismo frente a lesões dos vasos sanguíneos, ok? Então, elas são integradas. Homeostase e hemostasia estão integradas, né? Então, a hemostasia é evento bioquímico e fisiológico, mais uma vez mostrando que a hematologia está integrada a outras áreas do conhecimento, que visa manter a integridade hematológica ao detectar no local, né, uma lesão, né, estancar, frear a hemorragia, formando um coágulo. E, posteriormente, eu preciso reparar esse tecido. Eu não posso manter aquele coágulo ali, eu tenho que desfazer aquele coágulo, mas para eu desfazer aquele coágulo, eu preciso reparar tecidualmente, né? Então, olha que interessante. Homeostase e hemostasia. Hemostase, habilidade do nosso organismo de manter o meio interno em equilíbrio, apesar das alterações no ambiente. Já a hemostasia, fenômenos biológicos, bioquímicos, né, que ocorrem em resposta a uma lesão de um vaso sanguíneo ali que visa conter hemorragia. Então, olha que interessante, como que essas coisas se relacionam. Homeostase tá aqui, ó, é a base desse equilíbrio aqui, ó, vocês estão vendo? Esse pratinho aqui embaixo, com esse triângulo, é a homeostase, o equilíbrio dinâmico do nosso corpo, né? Que tem a ver com a estabilidade das funções. Esse triângulo aqui, que é a homeostase, que é esse equilíbrio dinâmico, ele está ancorado na hemostasia, uma vez que o sangue, ele é determinante para a nossa homeostase, para esse equilíbrio dinâmico, frente às necessidades de coagulação e às necessidades de estancamento desse sangue, né? Então, assim, a homeostasia está ancorada nas condições sanguíneas frente à coagulação e frente às hemorragias. Eu preciso saber, não, aqui, ó, a hemorragia está acontecendo, eu preciso coagular. Não, aqui eu já não preciso desse coágulo, eu preciso desfazer esse coágulo. Então, a homeostase, ela tem como base, né, para que a hemostasia aconteça. Então, uma influencia diretamente a outra. Então, esse mecanismo de hemostasia tem alta relevância para a homeostase, né? Caso tenha uma disfunção ou ausência, né, da hemostasia, a gente tem condições de impacto negativo para a saúde que vão se manifestar. Aí eu tenho de fato, um desequilíbrio, aí eu tenho um processo patológico em vista, porque eu estou rompendo com quem? Com a homeostase. Eu perco esse equilíbrio, eu perco essa estabilidade que eu preciso para o organismo funcionar. Então, os distúrbios circulatórios hemodinâmicos, né? Então, a hemodinâmica influencia diretamente no controle da nossa homeostasia, tá certo? Então, isso tudo, gente, nada mais é do que reflexo do funcionamento das nossas células, né? Uma vez que as nossas células, né, a saúde das nossas células, dos órgãos, então, dependem aqui, né, primariamente dessa circulação contínua, né? Então, assim, lembra que eu falei nas aulas passadas? 2 combustíveis para as células, oxigênio mais glicose, C12, O6, H6, desculpem, O6. Então,
eu preciso da combinação disso para formar o ATP, que é a energia para as células funcionarem. Né? Eu estou provendo a célula de oxigênio, eu estou provendo a célula de ATP, a célula está funcionando bonitinha. Só que para isso acontecer, eu preciso que esses elementos circulem corretamente. Né? Então eu não posso perder sangue em hemorragia, eu não posso ter coágulo, né? Eu tenho que fazer essa circulação acontecer. Então a saúde das células e dos órgãos depende criticamente da circulação contínua, né? Para distribuir da circulação sanguínea, né? Para distribuir oxigênio, nutrientes, para fazer excreção, para remover esses dejetos, né? Isso tudo depende, pessoal, justamente da integridade dos tecidos. Tecido, né, dos vasos sanguíneos, por exemplo, né, do funcionamento do organismo como um todo. E para isso eu tenho toda uma circulação. Então, se eu tenho algum problema nessa esfera aqui de circulação, eu posso, então, se eu tô falando que eu tenho um distúrbio nesse sentido aqui, eu tô falando que eu tô interferindo na hemostasia. Só que isso tudo vai influenciar na homeostase. Então, uma coisa está relacionada à outra. Se eu tenho problemas aqui, eu tô falando que eu tenho problema de hemostasia. Se eu tenho problema de hemostasia, eu posso afetar a minha homeostase. Isso é muito incrível, né? Pois bem, então, seguindo aqui, eu tenho esses distúrbios que podem afetar a circulação sanguínea de um indivíduo, que pode levar a distúrbios patogênicos, né, distúrbios patológicos. Então, a hemodinâmica nada mais é do que um conjunto de componentes físicos que vão constituir ali o bombeamento de sangue, né, o sistema cardiovascular em específico. Beleza, então eu tenho essa hemodinâmica acontecendo, o sistema cardiovascular acontecendo perfeitamente, mas e se eu tenho uma lesão, se eu tenho uma perturbação que afeta a hemodinâmica, que vai afetar a manutenção desse fluxo sanguíneo, isso pode gerar uma série de consequências. Edema, hemorragia, trombose, uma série de coisas. A gente não vai conseguir falar de tudo isso aqui, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências desses distúrbios hemodinâmicos, tá certo? Porque a parte importante dessa integração, dessa finalização desse conteúdo de hematologia, que tá fazendo exatamente essa abordagem da hemostasia junto com a homeostase, para vocês não se confundirem, ok? Então, bora lá. Então, a homeostase normal do sangue, ou seja, o funcionamento normal, homeostase, tá todo mundo funcionando no organismo, o sangue tá circulando, tá tudo bem. Do que depende esse equilíbrio, essa homeostase do líquido, que é o sangue? Eu preciso da integridade dos vasos sanguíneos, principalmente da parede do vaso sanguíneo. Eu dependo da pressão intravascular, da pressão dentro desses vasos, e eu preciso de um sangue mantido ali como líquido até a necessidade de uma coagulação. Então, para isso, para tudo funcionar, do ponto de vista da hemodinâmica, eu preciso pensar na parte anatômica, né? Eu preciso pensar na parte de pressão e eu preciso pensar no sangue como numa densidade correta para os fenômenos metabólicos acontecerem. Então, eu tenho artérias, veias e capilares que têm estruturas anatômicas específicas e que funcionam corretamente, justamente porque tem essas estruturas diferenciadas aqui, tá certo? Então, eu dependo dessa integridade para que a homeostase aconteça, ou seja, para que esses processos hemodinâmicos estejam aí em congruência, tá certo? Então, hemostasia, então a gente tá falando aqui da homeostase normal, que vai depender de uma série de fatores, como a gente acabou de ver, né? Parede do vaso, pressão e sangue mantido bastante fluido até que precise de uma coagulação. Não vai coagular se não tiver necessidade. Mas, quando a gente entra em hemostasia, a gente fala desses processos, né, desses mecanismos que permitem a fluidez do sangue. Então, é como se a homeostase dependesse da hemostasia, tá certo? A hemostasia tem a ver com as condições da circulação sanguínea, ok? E isso vai passar pelos vasos sanguíneos. Poxa, mas a gente acabou de ver que a homeostase também tem a ver com a integridade dos vasos sanguíneos, então uma coisa impacta a outra diretamente. Então, olha que interessante. Aqui a gente tem como se fosse, né, a homeostase. A homeostase e a hemostasia estão ligadas diretamente nesse equilíbrio entre fatores anticoagulantes e fatores pró-coagulantes. Cada um no momento necessário, cada um
dependendo ali de respostas específicas do nosso organismo. Então vai ter momento que eu vou precisar de uma resposta do organismo anticoagulante. Não quero que coagule, tem que ser fluido. Em outros momentos, dependendo do que está acontecendo, eu vou precisar de uma resposta para coagular, né? Uma lesão em que está tendo hemorragia, eu preciso facilitar que a coagulação aconteça, ok? Então, a tríade da hemostasia é, olha aqui, a gente tem, né, esse triângulo aqui, olha quem está equilibrando esse triângulo aqui na base, né, no ápice desse triângulo, quem está se equilibrando na base desse triângulo é a hemorragia ou a trombose, né? Então, a hemorragia é a perda excessiva de sangue, a trombose são os trombos que formam e impedem, então, a circulação. Mas olha o que está por trás, né, desse equilíbrio, né, que é a ponta, que está nesse ápice aqui desse triângulo. A gente tem os vasos sanguíneos, a gente tem fatores de coagulação, a gente tem as plaquetas. Isso tudo promove a hemostasia aqui, né, que vai, então, ser o ponto de equilíbrio, né, que vai ter influência em relação aos processos que podem levar à perda excessiva de sangue ou à formação de trombos que impedem a circulação sanguínea. Então, é bem interessante a gente pensar que é impossível a gente dissociar a hemostasia da homeostase, ok? Que uma impacta, um processo impacta o outro. Então, hemostasia, processo fisiológico que tem como objetivo, olha que interessante, manter o sangue em estado fluido dentro dos vasos sanguíneos, sem que haja hemorragia ou trombose. A hemostasia é a gente manter o sangue funcional. Ele circulando na espessura correta, na velocidade correta. Então, eu não quero hemorragia. Eu não quero hemorragia e eu não quero trombose. Hemostasia garantida. Sem hemorragia, sem trombose. Em condições fisiológicas, ok, né? Tá tudo certinho. As células do endotélio, olha que interessante, esse desenho aqui é bem importante porque isso aqui é um capilar sanguíneo, certo? Então vejam vocês que esse capilar é formado por várias células, né? Só que elas estão em uma única camada, uma do ladinho da outra. Essas células endoteliais, elas são super importantes porque além delas revestirem os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, os vasos sanguíneos, elas produzem substâncias com propriedades anticoagulantes. Então, a todo momento, a gente está bem aqui, normal, não tive nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de corte. Então, o meu organismo está entendendo que essas células precisam continuar produzindo substâncias anticoagulantes para manter o sangue circulante, ok? Só que no momento que eu tenho uma lesão vascular, aí eu preciso de uma outra resposta dessas células endotélicas, tá certo? Desse endotélio aqui, que são essas células bonitinhas aqui, por onde o sangue está correndo aqui dentro. Então, o sangue está em contato direto com essa célula. Então, essas células respondem ao que está acontecendo dentro dos vasos sanguíneos. Isso é muito interessante. Então, células endoteliais são essas células que revestem os vasos sanguíneos e que respondem a essas alterações do sangue. Então, numa condição normal, tá tudo bem, tudo saudável, essas células endoteliais vão produzir substâncias anticoagulantes para manter a fluidez do sangue. A circulação sanguínea é normal, tá certo? Então, para isso, né, acontecer, para essa hemostasia acontecer, eu tenho que contar com a constrição do vaso sanguíneo, né? Eu tenho que contar com a formação do tampão plaquetário, eu tenho que contar com uma formação desse coágulo do sangue, dessa coagulação sanguínea, e eu preciso de uma fibrose, né, da fibrina ali aparecendo nessa cascata de coagulação e, por fim, eu preciso dessa reparação. Então, isso é muito interessante porque a gente está falando de tudo que a gente viu nessas últimas aulas. A gente está falando das características sanguíneas, das propriedades das células, a gente está falando do plasma sanguíneo, porque fibrina, protrombina, fatores de coagulação sanguínea estão no plasma sanguíneo. Tá certo? E a plaqueta é um dos elementos figurados que a gente aprendeu recentemente nas aulas passadas, né? Então, aqui nessa última aula, a gente está integrando esses conhecimentos, ok? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma lesão sanguínea aqui e o sangue está extravasando, né? Eu tenho um aneurisma acontecendo, né? Então, eu preciso que essas células da parede dos vasos sanguíneos possam, então, secretar substâncias que vão fazer com que a gente tenha um estancamento desse sangramento, tá certo? E isso pode ser muito grave, uma vez que essa hemorragia pode acontecer no cérebro,
ser um AVC, né? Então, a gente precisa entender esses mecanismos porque isso é bastante comum na população, né? Esses eventos vasculares, né? Principalmente na população brasileira, eles são bem comuns, né? Eventos vasculares, AVC, infarto, né? Que é bem comum. Para isso, a gente tem que lembrar, sob o ponto de vista anatômico, né, da estrutura dos nossos vasos. Olha as células endoteliais aqui, que belezinha, né? Então, essas células são as células que revestem. Então, a gente tem várias camadas, né? A artéria tem uma camada que a gente chama de camada externa, que é a adventícia, depois a camada média, e depois aqui a camada, né, a túnica íntima, que é, de fato, o endotélio, que é a parte que está em contato com o sangue mesmo. As veias, a mesma coisa, só que nas veias a gente tem uma válvula, né, que é o caminho único ali do sangue, né? Porque impede esse sangue de voltar. Então, é importante a gente saber dessa estrutura anatômica por conta desse endotélio, que são células que estão ali em contato com o sangue aqui, né? São essas células bonitinhas aqui que vão secretar fatores importantes para comunicar as outras, né? Toda aquela integridade vascular. Falar, vamos fazer uma constrição muscular aqui porque tá extravasando sangue. Então, ela que é responsável por recrutar os próximos passos dessa reação frente a uma lesão vascular, tá certo? Então, a gente tem que considerar a estrutura dos vasos, né? E lembrar, principalmente, pessoal, que em condições fisiológicas normais, a gente tem, né, o endotélio íntegro, então ele está secretando substâncias anticoagulantes. Para quê? Para promover a continuidade do fluxo sanguíneo. Continua o sangue aí, tá ótimo, né? Não tem que coagular nada, ninguém tá saindo do lugar, tá tudo bem. Só que, quando eu tenho uma lesão desse endotélio aqui, tá? Esse é o endotélio. Eu vou ter uma função coagulante, porque é justamente para promover o estancamento desse sangue, ok? Então, eu tenho que contar com essa estrutura íntegra dos vasos, o endotélio bonitão funcionando ali, integridade dos vasos. E quando a gente fala em integridade dos vasos, a gente fala em varizes, a gente fala em arteriosclerose, a gente fala de diversos desvios funcionais desses vasos sanguíneos que podem interferir nisso, tá certo? Por isso que é importante a gente aprender, né? Integridade dos vasos sanguíneos é super importante nessa hemodinâmica, né? Nessa hemostasia que reflete diretamente a nossa homeostase, tá certo? Então, eu tenho um endotélio ali que está secretando fatores de coagulação que fazem parte da cascata de coagulação. A tromboplastina, ela é imediatamente secretada por esse endotélio após a lesão celular acontecer ali naquele vaso. A gente tem um fator de Wielenbrand que estimula a adesão plaquetária. Olha que interessante. A gente tem outras proteínas plasmáticas. Lembra a proteína plasmática, plasma e elementos figurados? Né? Nesse plasma a gente tem proteínas importantíssimas, né? Desde a albumina até colágeno, que é uma proteína também, né? Colágeno, fibronectina, trombospondina, laminina, tudo isso são proteínas que a gente tem ali no plasma sanguíneo, que são, então, sinalizadores de uma resposta frente a uma lesão vascular. Então, é um mecanismo super integrado que está ali promovendo, né, uma resolução, uma manobra para resolver aquela lesão vascular. Então, primeiro de tudo, o que vai acontecer? Então, lembra que a gente está falando de homeostase, que a gente precisa buscar homeostase, que é esse equilíbrio, né, dessa estabilidade do nosso organismo funcionando, apesar das alterações no ambiente. E nessa homeostase, a gente pode ter o desequilíbrio dos fatores, né, dos processos hemodinâmicos. Então, a gente está falando de problemas sanguíneos, né, hemorragias, trombos, afetam a homeostase. Por isso que a gente está aqui se aprofundando no que é essa hemostasia e entendendo esse processo de resposta frente a uma lesão vascular, uma lesão nos vasos sanguíneos. Então, a primeira coisa é a primeira reação, né, dentro desse processo para retornar, para reverter essa situação de lesão, é a ativação desse processo da hemostasia primária. O que é essa hemostasia primária? É a formação do tapão plaquetário. Então, como que isso vai acontecer? Primeiro, a lesão vascular aconteceu e já causou imediatamente, a partir da lesão, uma vasoconstrição, né, desses vasos sanguíneos. Então, o primeiro mecanismo
é a vasoconstrição. Então, a gente tem mecanismos neurogênicos, né, que aumentam ali a secreção desse endotélio, né, olha assim, local de endotelina. Quem produz endotelina, quem será? O endotélio, né, as células endoteliais, que é um potente vasoconstritor, né, que vem aí desse endotélio. A endotelina é o que vai promover essa vasoconstrição. Depois, meus amores, a gente vai ter a ativação das plaquetas e dos fatores de coagulação. Então, primeira coisa que esse endotélio vai promover é a vasoconstrição. Segunda coisa, bora a plaqueta trabalhar, recrutamento das plaquetas e dos fatores de coagulação, correto? Terceira etapa, essa lesão, né, do endotélio vai fazer o quê? Olha que interessante. Lembra que a gente comentou aqui nessas aulas que o sangue é um tecido sanguíneo, e que os tecidos são definidos, né, por definição, conjunto de células com funções específicas que estão envoltas, né, que estão permeadas por uma matriz extracelular. Matriz extracelular, né? Olha que interessante. Essa lesão vai expor essa matriz extracelular, né? Então a gente tem as células do endotélio ali, essas células têm essa matriz. Então quando acontece uma lesão, essas células ficam expostas a essa matriz extracelular, que é altamente trombogênica, né? Que vai facilitar a adesão, ativação e agregação das plaquetas. Então, quando eu tenho uma lesão nesse vaso, eu exponho, né, essas células do endotélio à matriz extracelular, que vai ter substâncias que vão promover a coagulação, são trombogênicas. Então, vai encontrar colágeno, vai encontrar substâncias ali que vão promover a adesão, a ativação e a agregação plaquetária. Tá? Então isso é bem interessante, porque a gente tem uma sequência de eventos que estão tentando contornar o problema. Qual que é o problema? A lesão de um vaso sanguíneo que está levando a um extravasamento de sangue, ok? Pois bem, então essa é a homeostasia primária. Então olha aqui que belezinha, as células do endotélio aqui, ó a lesão acontecendo aqui, né? E eu tenho uma vasoconstrição reflexa, né? Lembra da endotelina aqui, ó? Que vai levar essa vasoconstrição. Lembra que a gente vai fazer uma lesão aqui, vai expor essas células do endotélio à matriz extracelular? Na matriz extracelular, meus amores, tem colágeno. O colágeno é um gatilho para adesão plaquetária, né? Para aquelas funções aqui, ó, dessa homeostasia primária: adesão, ativação e agregação plaquetária. Então, esse colágeno aqui, esse colágeno aqui faz parte dessa matriz extracelular, desse MEC aqui, né? Um colágeno que vai, então, vai fazer a adesão, a ativação e a agregação plaquetária para formar o quê? O trombo, que é necessário para tampar aquela lesão que foi feita naquele vaso sanguíneo. Muito interessante isso, né? Então, a gente tem uma cascata de coagulação, obviamente que isso vai ser tratado mais especificamente em bioquímica, né? Aqui a gente mostra, né, que a lesão vascular leva, né, à ativação desses fatores, né? A gente tem um fator tecidual, a gente tem a participação de elementos, né, de íons cálcio, por exemplo, mediando tudo isso. Então, é uma cascata porque cada fator vai desencadear um novo fator, né, para que essa cascata se complete, tá certo? Então é como se fosse uma sequência aqui, né? Uma produção em escala, né? Para a gente chegar num objetivo aqui, né? Que é promover o tamponamento, né? Para tampar, obstruir aquela lesão, de modo que o sangue não seja desperdiçado, tá certo? Então, para isso, eu tenho mecanismos muito bem concatenados, partindo do quê? Do endotélio, que passa a produzir endotelina para fazer a constrição. Vamos fechar isso aqui, vamos fechar. Começa, então, a exposição desse endotélio à matriz extracelular por conta da lesão, expôs aquelas células à matriz onde elas estavam permeadas ali. E aí a gente tem a ativação plaquetária. A adesão, ativação e a agregação plaquetária com a finalidade de formar aquele trombo e tampar aquela lesão. Tá certo? Então são eventos concatenados, onde tem a participação dessa cascata de coagulação para que isso aconteça, né? Então, primeiro de tudo, como a gente já viu, constrição vascular, né? É uma regulação, né, que acontece por substâncias que são secretadas ali
tem a participação de cálcio, tem a participação de uma série de fatores que levam, então, essa constrição vascular, como a gente já viu, né? Isso tem a ver com reflexos nervosos, com espasmos musculares, né? Com esses fatores humorais, né? Que tem a ver com a composição do sangue, né? Com essas substâncias que estão circulando junto ao sangue, para a gente poder ter esse mecanismo acontecendo. Bom, e aí, então, a gente tem essas fases da hemostasia, em que a gente reconhece aí fase plaquetária. A primeira etapa é fazer a vasoconstrição para a gente poder chegar ali nas plaquetas sendo ativadas. Então, por isso que a gente chama dessa fase plaquetária. Lembrando que as plaquetas são reticulócitos, né? São partes do citoplasma envolvida por membrana plasmática, né? Elas também são chamadas de trombócitos, né? Trombócitos são fragmentos de células produzidas pela medula óssea, como a gente já viu nessas aulas anteriores, que estão ali circulando, né, na corrente sanguínea e que vão ajudar o sangue a coagular. Então, ela é responsável pela coagulação do sangue. Elas são bem pequenas, né? E a gente tem de 150 mil a 400 mil por milímetro cúbico de sangue, ok? Então, a gente sabe que nessa fase plaquetária a gente tem o envolvimento dos grânulos que estão dentro da plaqueta. Olha como a plaqueta é interessante, né? Então ela tem esses grânulos, né? Elas têm esses grânulos alfa, né? Que a gente chama, que tem enzimas lisossômicas aqui. A gente tem corpos densos que tem serotonina, catecolaminas também, né, PF4, a gente tem a membrana que tem proteínas inespecíficas e proteínas específicas também. Todos esses fatores aqui, todas essas estruturas estão envolvidas com esse mecanismo de regulação da coagulação sanguínea, porque essa é a função da plaqueta. Ela exerce essa função justamente porque ela tem esses grânulos dentro dela com esses fatores aí que ajudam a ela executar essa função. Né? Então, olha as proteínas específicas: albumina, fibrinogênio, plasminogênio, né? As inespecíficas, desculpem. As específicas, trombastenia, fatores plaquetários. E olha que interessante. Eu tenho a plaqueta aqui, bonitinha, né? Só que aí, a partir do momento que começa aquele processo, né, de vasoconstrição, o endotélio tá ali sinalizando já que precisa fazer a vasoconstrição. Já temos ali aquela etapa do endotélio que já foi lesionado, que já mandou a endotelina para fazer a vasoconstrição. A gente tem esse endotélio em exposição com a matriz extracelular, em contato com o colágeno, principalmente. Aí essas plaquetas vão ser o quê? Vão ser recrutadas, vão ser ativadas, né, para que elas possam, então, junto com essas proteínas aqui, formar uma maçaroca, né, formar aquele tampão, né, para isso ela muda de formato. Então, a gente tem ativação plaquetária em etapas. Aqui ela tá beleza, aqui ela começa a ser ativada, para que ela possa exercer, então, essa agregação. Para ela formar essa agregação, ela precisa adotar esse formato que vai facilitar ela se envolver com as proteínas plasmáticas que estão ali sendo liberadas na cascata de coagulação, tá certo? Então, isso é um mecanismo muito coordenado, né, com a participação dessas plaquetas. Então, olha só que interessante, nessa fase, elas vão fazer a adesão, elas vão ser recrutadas para chegar até lá, naquela lesão do vaso, elas vão ser, depois que elas foram ativadas, né, elas precisam aderir, ser ativadas, então, para elas ficarem nesse formato aqui, cheio de bracinhos, né, para que elas possam, então, serem agregadas junto com proteínas plasmáticas específicas para formar o tampão, tá certo? Então isso tudo acontece de uma forma coordenada, visando, né, a formação daquele trombo para tampar aquela lesão que o vaso sanguíneo sofreu. Então, essa hemostasia nada mais é do que, lembra, manter o sangue funcionando, né? Significa que eu não tenho sangue saindo por hemorragia e eu não tenho fluxo sanguíneo sendo interrompido por trombos. Então, a hemostasia nada mais é do que formar essas rolhas, né? Formar esses tampões, né, plaquetários que estão ali agregados, que precisam ser consolidados em rolhas estáveis, né? Então, o que estava frouxamente agregado precisa ficar mais
forte, né? Mais estável. Então, para isso, não basta só a plaqueta. Não basta só a plaqueta. Eu preciso da trombina, que é uma proteína plasmática, né? Ou seja, faz parte do sangue. Então, a trombina é imprescindível na geração de fibrina, que vai reforçar esse trombo hemostático. Ou seja, a gente está visando essa hemostasia. A partir de que processo? No processo vasoconstrição, células do endotélio liberando essa endotelina para fazer essa vasoconstrição. Eu tenho que ter o contato com o colágeno, que é da exposição dessas células com a matriz extracelular. Aí eu tenho a adesão, aí eu tenho a ativação e a agregação plaquetária junto com essa fibrina, né, a trombina, que vai então, a partir da cascata, ativar, gerar a fibrina que vai formar essa rolha estável, né? Então a gente tem substâncias que vão circular de forma inativa e que precisam ser ativadas. Por isso que a gente chama de cascata de coagulação, porque eu preciso de uma sinalização, né, para ativar essas substâncias. Por isso que é uma cascata, são eventos, né? E a primeira parte desse evento tem a parte aí fundamental do endotélio, né, para começar todo esse processo que vai culminar nessa atividade fundamental das plaquetas para formar esse trombo. Então, a finalidade desse mecanismo, em última análise, é formar a trombina. Eu preciso da trombina. Mas para formar a trombina, eu precisei de outros fatores, né, acontecendo nesse concatenado de ações, né, para a gente ativar a coagulação e que a gente divide, do ponto de vista didático, né, via extrínseca e via intrínseca, né, que isso é mais visto em bioquímica principalmente, tá certo? Então, a gente precisa entender dessa relação com o colágeno. Lembra? Uma vez que a plaqueta, uma vez que aquelas células do endotélio entraram em contato com o colágeno, né, que elas foram expostas, né, o colágeno dessas plaquetas, das células do endotélio, ou do monócito ainda, eu tenho essas reações podendo acontecer. Então, eu tenho gatilhos que vão disparar a partir da lesão vascular para que todo esse processo, toda essa cascata siga acontecendo, ok? Bom, então a gente acabou de ver esse processo de hemostasia que começa com a atuação das plaquetas. Na realidade, a gente viu que começa primeiro ali com a vasoconstrição, mas do ponto de vista da plaqueta, né, a hemostasia começa com a ativação delas, né? Ativou, né? Recrutou as plaquetas, fez a vasoconstrição para tentar obstruir aquele extravasamento do sangue. Ele entrou em contato, né? Esse endotélio entrou em contato com o colágeno. Aí eu tenho a formação da rede de fibrina para formar o tampão plaquetário, para estabilizar. E isso é muito interessante. Eu preciso que esse tampão plaquetário seja estável, justamente para ele não sair. Esse trombo, né? Essa rolha que foi feita ali, de plaquetas, mais proteínas plasmáticas, ele tem que ficar ali, ele não pode sair roletando pela circulação sanguínea, porque pode obstruir, e isso vai ser muito prejudicial, dá uma trombose. E aí, que eu tenho, depois que a gente consegue reparar, parou de sangrar, né, tá reparando o tecido ali, eu quebro, né, eu faço a lise desse coágulo, né, a gente tem que fazer a liberação desse coágulo, a gente tem que desfazer esse coágulo, né, para que haja a limpeza dos restos celulares dessa região que foi afetada. Na região do quê? Que região? A região que foi cortada, foi um corte, foi uma lesão vascular, certo? Então, a gente entende que a hemostasia é um processo único, mas que tem fases e que a gente consegue identificar, né, esses mecanismos de acordo com patologias, por exemplo, porque isso pode ser por um aumento do tempo de sangramento, eu posso ter um problema ali da ativação plaquetária, eu posso ter uma trombocitopenia, eu posso ter uma baixa de plaquetas, eu posso ter uma anemia, uma hemorragia, né? Eu posso ter um defeito do funcionamento dessas plaquetas, mas eu posso ter também uma doença hereditária, hemofilia, por exemplo, né? Que pode afetar essa cascata de coagulação. Eu posso ter um déficit de fibrinogênio, por exemplo, que isso vai dar uma instabilidade, né, desse processo para formar esse coágulo, e aí a hemorragia continua, né? Então esse processo é super importante, mas ele está sujeito a diversas alterações, por isso que a gente precisa monitorar a partir de exames que a gente viu na aula passada, como extensão sanguínea, como hemograma, como é que está o estado dessas células, principalmente a plaqueta que está envolvida nesse processo de coagulação, tá certo? Bom, e para a gente finalizar, a gente vai aqui
para um evento que é resultado de falhas desse processo de coagulação sanguínea, né, desse processo de tampar, de reverter essa lesão vascular, que é a hemorragia. Então, a hemorragia tem vários tipos, né, de diversas intensidades, que nada mais é que é uma hemorragia? É uma perda extravascular de sangue, ou seja, o sangue que era para estar dentro dos vasos sanguíneos saiu, né? E isso envolve o endotélio, né, os vasos sanguíneos. Por quê? Porque eu posso ter o endotélio prejudicado, né, com uma lesão, traumas, inflamações, infecções. Eu posso ter plaquetas alteradas, pode ter uma plaqueta em número baixo. Eu posso ter uma plaqueta que não funciona corretamente, ela tem uma inabilidade de fazer a aderência ou agregação, né? Aquele processo de ativação das plaquetas. E eu posso ter problemas nos fatores de coagulação na cascata, como hemofilia, hepatites, nefropatitas, deficiência de vitamina K, né? Então, eu preciso entender como é que está o estado, a qualidade desse sangue, para a gente entender como é que a gente pode reverter essas hemorragias. Então, para finalizar, eu trago aqui algumas fotos só para a gente ver que as hemorragias são classificadas por seu tamanho, de 1 a 2 milímetros, chama-se petequias, de 3 centímetros até 3 centímetros, desculpem, equimoses, maior que 3 centímetros são sufusões, e a gente ainda tem os hematomas, né? Que é como se fosse uma hemorragia que fica ali restrita, né? Confinada, né? Aquele extravasamento ficou refinado ali, né? Entre outros distúrbios, né? Então, só pra gente ver aqui, olha as petequias, são esses pontinhos, né? Tem aqui tem até de 1 a 2 milímetros, são as petequias. Aqui são as equimoses e sufusões, que são um pouco maiores, mas isso revela o quê? O extravasamento do vaso sanguíneo, né? Se rompeu o vaso sanguíneo e esse sangue ficou ali, né? Então, quando tá roxo, esverdeado, né? É porque houve uma lesão vascular. E todo aquele processo de coagulação sanguínea está acontecendo ali. E isso deixa essas marcas, né? E a hemorragia interna também, quando a gente tem esse extravasamento aqui, que elas são mais severas, tá certo? Então, a importância, né, dessa hemorragia, né, as complicações dessa hemorragia, vai depender do quê? Da quantidade de sangue perdido, né, se é maior ou igual, é maior ou menor do que 40% do volume total. A gente vai ter que ver qual que é essa taxa de perda, né, se tem um incremento da hematopoiese, então a gente está perdendo, mas a gente está produzindo. E quando a gente perde sangue, automaticamente nossa medula recebe uma mensagem de que tá perdendo, precisa produzir mais, tá certo? Porque a gente tem essa capacidade em menor quantidade, depois da fase adulta, obviamente, mas existe ali, porque a gente mantém células mesenquimais na medula para a gente poder repor esse sangue. Haja vista que as hemácias duram 120 dias, então a gente tem isso acontecendo constantemente. E vai depender também da localização, se é uma hemorragia interna, se é uma hemorragia externa, se é no crânio, aí eu tenho um nível de comprometimento muito maior, né? Então tudo isso é interessante. Tudo isso só para ilustrar para vocês, meus amores, que a gente tem esses distúrbios hemodinâmicos aí por hemorragias, porque isso envolve o que a gente acabou de aprender, que é a cascata de coagulação, né? Que todos esses fatores que a gente acabou de ver. Por outro lado, né, hemorragia, quando a gente tem o extravasamento, a trombose é quando a gente tem formação de coágulos, né? Então é a solidificação dos constituintes normais do sangue dentro do sistema cardiovascular em vivo. Então eu vou formar esses coágulos que vão circular. Que o problema está justamente nesses coágulos entupirem algumas veias importantes, né? Então é uma massa sólida formada a partir do processo de trombose, que é a coagulação. Esses coágulos foram formados e estão vagando pelo sistema, né? Então, a gente precisa entender, essa informação é importante, porque a gente, lembra quando a gente falou ali do processo de lesão vascular e tudo que a gente precisa é formar um tampão, que é um coágulo? Então, a gente quer um coágulo. O coágulo é tudo que a gente quer na vida para estancar uma hemorragia. Mas a gente não quer esse coágulo em qualquer lugar, em qualquer hora, porque esse trombo pode ser fatal, né? Se ele acabar obstruindo alguma passagem de sangue ali para o cérebro, para o coração, por exemplo, né? Então, essa trombose tem que ser diferenciada da coagulação extravascular, que é o que a gente acabou de ver, que é hemostasia, e da coagulação pós-mortem, que vai acontecer justamente por conta da morte celular, ok? Então, isso é bem interessante a gente perceber, tá certo? Então,
Esse foi o conteúdo da nossa quinta aula, né? Da nossa última aula de hematologia. Foi um prazer estar com vocês, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. E eu vejo vocês em outros cursos. Um abraço!